Que bênção estarmos aqui na casa do Senhor, mais um dia, e você da sua casa louvando ao Senhor, conosco, louvando ao Senhor com alegria, não é verdade? Nós estamos seguindo, e hoje nós falaremos do tema, o Evangelho para o mercado, o Evangelho para o mercado. E graças a Deus, irmãos, Deus tem usado muito as redes sociais da IPJB para abençoar muitas pessoas. São pessoas que estão nos acompanhando nesse momento e muitas pessoas que nos acompanham depois, com os vídeos gravados, com pedaços gravados, com as mensagens. E Deus tem nos usado grandemente para isso. Que Deus assim nos abençoe e que você possa participar aí, comentar ir comentando no chat e divulgar esse vídeo para as pessoas, compartilhar esse vídeo para as pessoas. Uma coisa que nos chama atenção é que quando nós pensamos em mercado, nós estamos pensando em vendas, nós estamos pensando em clientes, nós estamos pensando em produtos, e nós estamos pensando, é claro, naqueles que comprarão esses produtos. Quando nos vem à mente isso faz total ligação com a palavra que nós chamamos de marketing. E a lição, o texto, fala que marketing pode ser definido como processo de conquistar e manter os clientes. Nós devemos nos preocupar quando nós transferimos esse conceito do mercado para dentro da igreja. Porque quando nós transferimos isso, a igreja passa a ser um negócio. O evangelho passa a ser um produto. E as pessoas passam a ser clientes em potencial. Como já disse alguém, pequenas igrejas, grandes negócios, não é verdade? Todos os dias abrem igrejas e igrejas no Brasil. E nós sabemos que isso, em certo grupo, em certa parte, se transformou em um grande negócio, de grande arrecadação de recursos. Mas pastor, você está falando que existe igrejas assim? Existe sim, como sempre existiu. Pessoas que não estão em busca do nosso Senhor Jesus Cristo, e sim apenas em busca do que o Senhor Jesus Cristo pode oferecer. E aí o que as pessoas desse lado enxergam? Eles veem essa necessidade e oferecem isso como solução. Em troca de uma oferta, ou em troca do pagamento, em troca de um cliente. E essa postura é totalmente condenada na Bíblia. Para começar, porque o evangelho não é um produto e não deve ser negociado. O evangelho não é um produto e não deve ser negociado. A carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim, preste atenção na leitura da palavra do Senhor. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalos para os judeus, loucura para os gentios, aleluia. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo,
poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Louvado seja o Senhor. Mas preste atenção no que Paulo, o apóstolo Paulo, ou melhor dizendo, o Espírito Santo através do apóstolo Paulo está dizendo aqui. Porque às vezes nós falamos que o apóstolo Paulo falou, Lucas falou, Mateus falou, Marcos falou. As pessoas falam, não, mas eles podem ter errado, eles fizeram uma leitura errada da época. Irmãos, a palavra de Deus é a palavra inspirada por Deus, onde o Espírito Santo usou esses santos homens separados por Ele para nos trazer uma mensagem. E a mensagem de Paulo, ele deixa bem claro isso. Os judeus pedem sinais, os gentios pedem sabedoria. Traduzindo para hoje, nós poderíamos falar que o povo quer sinais, o povo quer sabedoria, o povo quer curas, o povo quer prodígios, o povo quer espetáculo. O povo busca isso, não é verdade? Ou nós estamos falando alguma coisa que não é verdade hoje? Muitas pessoas vão buscar isso na igreja do Senhor. E muitos líderes, sabendo que essas pessoas vão buscar isso, desde a época do apóstolo Paulo, eles vão oferecer isso. Um show, um espetáculo. Mesmo que aquilo tem que ser armado, eles vão oferecer para arrecadar recursos. O apóstolo Paulo falando isso, ele fala, eles buscam isso. Eles estão buscando isso. Eles estão buscando sinais, eles estão buscando sabedorias humanas, racionalizar as coisas, filosofias. Mas o que nós temos para pregar é Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, louvado seja o Senhor. É isso que nós temos que pregar, irmãos. A mensagem do Evangelho é totalmente contrária a essa perspectiva de mercado. É totalmente contrário a essa perspectiva de mercado. Nós temos que saber isso. Por quê? Aqui eu quero fazer uma observação. Às vezes as pessoas não têm nem culpa. Eu fico pensando, ai dos líderes que utilizam da inocência e da fé das pessoas para venderem o evangelho. Ai desses líderes. As pessoas não têm culpa quando chegam. Mas ao longo do tempo elas têm que se libertar disso. E qual que é o perigo? O perigo é muito simples. Eu vou colocar isso na prática para você. Na prática do mundo que nós vivemos, você vai em qualquer lugar, você vai num shopping, você vai numa loja, e aquele vendedor, ele chega em você como um cliente em potencial, como uma pessoa que pode gastar ali naquela loja, e ele simplesmente chega e fala para você o que o senhor deseja, o que a senhora deseja, o que você deseja. E você vai em outro local e você escuta o que você deseja, o que a senhora deseja. E você vai em outro local e você escuta novamente o que o senhor deseja, o que você deseja. E essa mentalidade de consumidor vai entrando em nossa mente. E quando a gente chega na igreja, muitos querem que o líder, querem que até Deus fale o que o senhor deseja, o que a senhora deseja. É uma mentalidade de consumo, é uma mentalidade que só quer consumir, pegar o que Cristo pode oferecer e não conhecer propriamente Cristo. Mas o próprio Cristo falou que o reino dele não seria assim. O reino dele não funciona com essa mentalidade. Nós não vamos a um culto, primariamente, ou não vamos a um culto para receber bênçãos do Senhor. Nós vamos a um culto para cultuar ao Senhor e servir as pessoas. E o Senhor, pela graça dele, nos abençoa no culto. Nós temos que tomar muito cuidado para nós não virarmos consumidores da fé.
Porque a pregação do evangelho não é uma negociação comercial entre quem prega e quem ouve. Meus irmãos, quem prega a mensagem não tem autonomia para mudá-la. Ele só deve proclamá-la. O apóstolo Paulo diz: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Meus amados irmãos, quando nós vamos a um culto, quando nós vamos à igreja, quando nós vamos escutar a mensagem do evangelho, o que está em jogo é o nosso destino eterno, é o destino eterno das pessoas. É o destino de nossas almas. Não está em jogo meramente uma cura física ou até uma melhoria material, financeira. Até porque a palavra de Deus fala: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Preste muita atenção nisso. O evangelho pode oferecer ou oferece o que nada e ninguém pode oferecer: a salvação eterna aos perdidos. E essa é a mensagem que nós devemos pregar com fidelidade. A mensagem do arrependimento, a mensagem da entrega, a mensagem da salvação eterna. E se o Senhor quiser operar milagres, sinais e maravilhas, Ele vai operar como tem operado maravilhosamente em nosso meio. Louvado seja somente o Senhor. Em segundo lugar, segundo ponto, o evangelho não é um produto e por isso não deve ser negociado. Negociado. Segundo aos Coríntios 2,17, o apóstolo Paulo diz assim: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Irmãos, mercadejar a palavra de Deus é comercializar a fé. É vender a fé. É fazer as pessoas pagarem em troca de benefícios espirituais. O Senhor Jesus, para esses líderes que fazem isso, tem um texto do Sermão do Monte, e ele fala: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais iniquidade. E comercializar a fé é iniquidade. Meus irmãos, choca muitas vezes o que nós vemos em alguns locais. Choca. O evangelho de Cristo, infelizmente, não passa nem perto de ser pregado. Irmãos, e nós temos tudo aqui, tudo em nossas mãos para proclamarmos o evangelho de Cristo, que é o que as pessoas precisam. Que é o que as pessoas precisam. E o texto nos mostra que desde essa época aqui, há 2000 anos atrás, já tinham pessoas que buscavam apenas as coisas que Cristo poderia oferecer, mas não buscavam o Cristo que opera milagres. Apenas as coisas de Deus, apenas os milagres de Deus, mas não o Deus dos milagres. Terceiro lugar, as pessoas não podem ser vistas como um segmento de mercado, como clientes, como pessoas que vão trazer uma arrecadação para a igreja, mas como ovelhas aflitas que não têm pastor. O próprio Senhor Jesus nos mostra, no Evangelho de Mateus, quando ele olha para as pessoas, ele não está vendo ali pessoas que vão trazer arrecadações, pessoas que vão trazer benefícios para ele, mas ele vê pessoas aflitas, ovelhas aflitas que não têm pastor. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor.
Por isso, quem prega o evangelho não deve tirar proveito financeiro daquelas pessoas que estão aflitas. Oh, meus irmãos, como é difícil hoje, não é verdade? Eu tenho um ponto de interrogação quando algumas pessoas, com toda sinceridade, elas falam: o importante é que está abrindo igrejas, e o importante é que o evangelho está sendo pregado. Mas sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo aqui de julgando isso, mas será que o evangelho está sendo pregado mesmo? Quando nós vemos claramente líderes vendendo a fé, líderes vendendo curas, líderes vendendo coisas em nome de Cristo que só Cristo pode oferecer. Irmãos, eu estou falando isso, primeiro, para ligar um alerta em nossas mentes. E segundo, para nós termos compaixão dessas pessoas. De pessoas que seguem esses líderes. Não simplesmente falar delas, mas ter compaixão delas. Orar por elas. Orar para a conversão desses líderes maldosos que vendem o evangelho. Orar e termos compaixão dessas pessoas. E o que fazer, irmãos? Mas o que fazer? Muitos querem ir, muitos continuam. Eu conheço um fulano, ele vai em um local, lá é vendido literalmente o evangelho de Cristo. O que eu devo fazer, pastor? Pregue o evangelho a ele. Pregue o evangelho da graça. Porque agora, se nós pensarmos o porquê muitos estão indo para lá, porque às vezes nós não estamos fazendo a nossa parte. E eles querem alguma coisa para pegar, para se apegar. E nós temos a palavra de Cristo. E muitas vezes não pregamos a palavra de Cristo. Quarto lugar. Deus julgará e punirá com rigor aqueles que transformam a casa de Deus em casa de negócio. Você sabe muito bem, o Senhor Jesus, próximo à Páscoa, sobe com um azorrague de cordas e expulsa aqueles mercadejantes que estavam vendendo as coisas dentro do templo, mercadejando a fé. Porque o Senhor Jesus Cristo é totalmente contra aqueles que negociam o evangelho e transformam espaços sagrados em pontos de venda. Espaços sagrados em pontos de venda. Em último lugar, quinto ponto, quem comercializa a fé não está preocupado com a conversão das pessoas. Até porque a palavra de Deus fala que quem converte as pessoas, ou o ato de conversão, se dá na proclamação do evangelho. E essa palavra proclamada é plantada, a semente é jogada no coração das pessoas e germinada, porque o Espírito Santo toca o coração das pessoas. É o Espírito Santo que produz o novo nascimento, ou a regeneração de uma pessoa. Ele usa a palavra de Deus, o meio é a palavra de Deus. É por isso que Paulo, falando a Timóteo, fala: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda paciência e doutrina. Prega a palavra. Está aqui o caminho para nós. Mas o que fazer? O que fazer diante disso? Eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. Prega a palavra. É interessante que esse texto de Paulo a Timóteo, ele usa a palavra exorta com toda a longanimidade e doutrina.
com uma paciência longa, prega a palavra, plante a semente. Meu irmão, minha irmã, se você tem pregado a palavra a um familiar que não conhece a Cristo, a uma pessoa que está afastada, ou uma pessoa que está claramente sendo enganada no meio que ela está, pregue a palavra, continue pregando a Cristo. Pregue a Cristo e esse que ressuscitou dos mortos, que morreu e ressuscitou. Louvado seja o Senhor. Pregue a palavra. Pregue a salvação do Senhor. No Senhor. Pregue o arrependimento. E pode deixar que no tempo certo é o Senhor quem vai fazer frutificar a palavra no coração das pessoas. Mas eu digo novamente, pregue a palavra. Meu irmão, minha irmã, jovem, você adolescente, continua firme pregando a palavra de Deus. Aquele seu amigo, aquela sua amiga, pregue a palavra para ele. Mas eu já preguei e não deu certo, pastor, parece que nada acontece. Vou tentar outros caminhos. Prega a palavra de Deus. É Deus quem vai tocar o coração da pessoa. Louvado seja o Senhor. Não negocie a fé. Não negocie a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? Vamos falar sobre 3 aspectos da palavra de Deus no texto que nós lemos. Primeiro, o Evangelho é o poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Meus irmãos, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é a solução de Deus para o pecado do homem. É a solução para o pecador. Isso não é uma teoria, não é uma filosofia, não é uma ideologia, não é nada criado por homens. E sim criado pelo próprio Deus. Deus é o Evangelho. É a encarnação do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo é o Evangelho. Simplesmente Ele é, não criado, mas é. O Senhor Jesus Cristo é o Evangelho. E o Evangelho é a mensagem que descreve a ação salvadora de Deus. E o primeiro ponto que o texto mostra, Deus usa o Evangelho para destruir a sabedoria do homem. É interessante, é muito interessante isso. Porque, às vezes, existem grupos de pessoas que dão muito valor à sabedoria, à inteligência, e o conhecimento sim é importante, mas Deus não alcança pessoas porque elas são sábias e inteligentes. Deus alcança pessoas porque elas estão perdidas. E todos podem ser alcançados por Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quando o Evangelho começa, o Evangelho não está entre os reis, não está entre pessoas importantes. O Evangelho começa com meros pescadores, com pessoas que não tinham diplomas, com pessoas que não eram estudadas, com pessoas que não viajaram por países distantes, com pessoas que não eram abertas, se relacionavam com qualquer público. Não. Eram pescadores. Era gente simples. Era gente igual a gente. Mas esses pescadores, sabe o que eles fizeram? Pela loucura da pregação e pelo poder de Deus, eles abalaram o mundo antigo. Pelo poder de Deus. Os intelectuais falavam com eles, falavam com Pedro e João, e eles chegavam à conclusão: esses têm sabedoria vinda do Senhor, porque não é possível. Eles falam com uma convicção vinda do alto, vinda de alguém. Eles têm o poder de Deus. Irmãos, é assim que Deus age. Deus não escolhe
pessoas porque elas são mais sábias ou menos sábias. Deus escolhe pessoas única e exclusivamente pelo seu amor, sendo elas mais inteligentes ou menos inteligentes. Segundo ponto aqui, Deus usa o evangelho para salvar o que crê. O que crê. É interessante pensar nisso daqui. Porque no mundo, hoje principalmente, que é muito citada a filosofia, citada a inteligência, citada muitas coisas, a ciência é elevada a um nível extraordinário. Basicamente o que a ciência fala é o que é a verdade. O Senhor nos alcança de maneiras extraordinárias que nós, ou só nós, podemos saber. É interessante que onde a ciência ou o mundo procura padrões, é dessa forma. O Senhor nos alcança de maneiras distintas, totalmente fora do padrão. É interessante onde o mundo tenta segmentar, tenta formar clãs de certas pessoas, de certas áreas, às vezes de classes sociais distintas. O Senhor alcança pessoas de todas as classes sociais. O Senhor alcança pessoas que têm pós-doutorado, doutorado, mestrado, faculdade, que tem curso, mas também alcança aqueles que não têm curso, analfabetos, aqueles que nunca foram para a escola, aqueles que trabalham no campo, aqueles que trabalham na cidade, aqueles que são mega empresários, e alcança também aqueles trabalhadores comuns, alcança pessoas que nós não sabemos, porque o poder de Deus é quem alcança, e isso é loucura para nós, porque não tem um padrão, mas é aí que está a grande graça do Evangelho. A graça do Evangelho é que nós somos criaturas, Ele é o Criador, Ele que resolve, Ele que alcança, Ele faz milagres e maravilhas, e nós não temos como domá-lo, nós não temos como mandá-lo, nós não temos como falar o que Deus vai fazer, porque Deus é Deus, e nós somos criaturas de Deus, e por isso nós devemos toda a honra e toda a glória a Deus. Meus irmãos, preste muita atenção. Isso faz com que todas as pessoas possam se tornar alvo do Evangelho de Deus. Quando não tem padrão, isso que é maravilhoso no Evangelho. Porque às vezes a gente que faz isso, né? É coisa de ser humano isso. É coisa de fariseu principalmente. A gente costuma falar, não, o fulano de tal... Não, eu tenho um parente pastor na minha família. O cara é demais. O cara é demais. Bom marido, honesto, testemunho na cidade. Só falta ser crente. Mas esse é bem mais fácil para Deus alcançar, não é? Porque eu tenho outro primo, uma prima, péssima esposa, testemunho ruim na cidade, esse nem Deus. Meus irmãos, não é assim com o Senhor. Não é assim com o Senhor. Todos aqueles que podem, que devem ser alcançados pelo Senhor, é aqueles que não creram no Senhor. Por isso que nós devemos pregar o Evangelho a todos, a todos, a todos. E Deus alcança o coração daquele que é eticamente correto, que tem uma vida moral digna, e a vida daquele também que não é ético, que não tem uma vida moral boa na cidade, e transforma essa pessoa, e essa pessoa vira testemunha do Senhor, testemunha do poder do Senhor, e nós olharemos para essas pessoas, e nós falaremos, só pelo Senhor que essa pessoa foi convertida, foi transformada, porque eu conheci essa pessoa, louvado seja Deus, para testemunho, honra e glória do Senhor. Porque, em último lugar, Deus usa o Evangelho para humilhar e exaltar pessoas.
É interessante que o contexto da cidade de Corinto, a filosofia era para os nobres e intelectuais, pessoas que eles se achavam superiores, que sabiam filosofia, que eram inteligentes. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E é interessante que Deus escolhe as pessoas humildes. Ele escolheu as pessoas humildes. Deus escolheu as pessoas humildes para humilhar aqueles soberbos que acham que sabem tudo. Deus escolheu salvadores que não mereciam a salvação, para que a glória fosse somente dele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, ao qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, louvado seja Deus. Meus irmãos, esse é o evangelho que nós pregamos. O evangelho do arrependimento, o evangelho da salvação, o evangelho da crucificação, do carregar a cruz, mas nós pregamos o evangelho da vida eterna. Que coisa maravilhosa. É isso que a gente deve fazer. Pregar o Senhor Jesus Cristo, esse que foi morto, esse que foi crucificado, esse que foi ressuscitado, esse que converte pessoas, esse que muda corações, esse que transforma casamentos, esse que pode fazer o que Ele quer, porque Ele é soberano. E nós devemos simplesmente voltar para a pregação do Evangelho. Às vezes a gente, como nós estamos numa geração, acho que sempre o ser humano foi assim, vamos buscar novidade. Novidade, novidade, novidade. E a próxima novidade? E a próxima novidade? E fizeram isso até com o Evangelho. Mas eu quero falar para você que o Evangelho é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse que vive e viverá eternamente. Esse que reina e reinará eternamente. Esse que governa e governará eternamente. Esse que está sentado à direita do Pai e voltará para nos buscar. Esse que reunirá seu povo. Esse que nos levará. Esse que nos dará a honra de desfrutar da presença dele para sempre. É o Senhor quem nós pregamos. É do Senhor quem nós falamos. É do Senhor quem as pessoas precisam. É do Senhor que você precisa. É do Senhor que os pecadores precisam. É o Senhor que converte corações. É o Senhor que muda vidas. É o Senhor que transforma. É o Senhor que continua também fazendo milagres. É o Senhor que continua fazendo maravilhas. É o Senhor que continua abrindo portas para o seu povo. É o Senhor que continua fechando portas para o seu povo. É o Senhor que nos livra da morte. É o Senhor que também não nos livra da morte. Louvado seja o Senhor. É o Senhor que nos livra da doença. É o Senhor que não nos livra da doença, porque Ele mesmo disse que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celestial, e todo mundo que já creu no Senhor é salvo para sempre, já tem o seu corpo, já é glorificado, e vai de glória em glória, até que aqui, nesse corpo, não existirá mais pecado, não existirá mais corrupção, não existirá mais nada. Irmãos, nós servimos o Senhor que é soberano sobre toda autoridade, sobre toda doença, sobre a vida e sobre a morte, porque Ele venceu a morte, Ele derrotou a morte na cruz, louvado seja o Senhor. Esse é o nosso Deus, é esse Deus que nós pregamos, é para Ele que vivemos, é para Ele que nos esforçamos, é por Ele que nos sacrificamos, porque Ele fez o maior sacrifício por nós, e nada do que possamos fazer vai ser maior do que Ele já fez por nós, louvado seja o Senhor. Se o Senhor já te salvou, se o Senhor já te escolheu, se o Senhor já te amou, agradeça o Senhor nesse momento. Se você ainda não é filho do Senhor, e o Senhor está falando com você nesse momento, entregue a sua vida ao Senhor nesse momento, se renda aos pés do Senhor nesse momento, arrependa-se dos seus pecados nesse momento, e nesse momento o Senhor te garante a salvação. Nesse momento você é selado pelo Espírito Santo do Senhor. Nesse momento você recebe o dom da vida eterna, o dom da fé, louvado seja o Senhor. É pela fé que nós somos salvos.
É por isso, meus irmãos, que nós não precisamos mercadejar o Evangelho. Mercadejar o Evangelho. O Evangelho de Deus é um presente. Ele teve um custo alto para Deus, seu próprio Filho, mas é oferecido gratuitamente aos pecadores iguais a nós. Louvado seja o Senhor. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos mantenha fiéis na pregação gloriosa do Evangelho. Porque ai de nós, se nós não pregarmos o Evangelho. Louvado seja o Senhor. Abaixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela tua palavra, Pai, que é santa e poderosa, pela tua palavra que transforma, pela tua palavra toda que aponta para o Senhor. Louvado seja o Senhor, Pai. Que nesse momento, ó Deus, que o Senhor abençoe meus irmãos que estão nos escutando agora, Pai. Oh Deus, se tem irmãos, ó Deus, que estão agora orando, arrependidos dos seus pecados, louvado seja o Senhor. Se tem pessoas que foram alcançados pelo poder da mensagem do Evangelho, agora louvado seja o Senhor, Pai. Porque não há no que nos gloriarmos, mas somente no Senhor, ó Deus, que continua chamando, que continua convertendo, que continua transformando corações, Pai. Louvado seja o Senhor, Deus. Que nós possamos nos manter sempre firmes e fiéis na mensagem poderosa do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.